uma mochilinha assim, e vinha 10 livretos lá. E aí tava lá, era contos e não sei o que do folclore brasileiro. E um desses livrinhos, lembro até hoje, verdinho assim, tinha um alienígena ali na frente, marronzinho, de olho vermelho, e era o ET de Varginha. E eu queria saber mais de você sobre o caso ET de Varginha. Por quê? Quando eu recebi a informação, eu recebi como lenda, como parte do folclore brasileiro. E a gente vendo pela internet, até com o seu trabalho também, que não é bem assim, né? Que realmente existiram coisas aí, e eu queria saber de você. O que aconteceu? Como que foi o incidente de Varginha? E já entrando também no que você falou, que a gente tem que pegar algumas coisas e dar tudo para os Estados Unidos de mão beijada, porque faz parte desse acordo. Uhum. Olha, o caso Varginha, a gente acompanhou a pesquisa desde o início, e o caso Varginha, ele é um arquivo X real, onde teve morte de pessoas, coleta de seres, né, resgate de seres e capturas, resgate da nave que foi abatida, tem morte de animais de forma estranha, acobertamento feito pelos órgãos oficiais, tipo o Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, todo mundo ali acobertando, os médicos envolvidos do Hospital Humanitas, Hospital Regional, a Unicamp, posteriormente, onde foi levado 2 criaturas. Houve um envolvimento, sim, norte-americano, comprovado. Hoje a gente tem vários depoimentos de pessoas que afirmam que um C-17, que é um avião de guerra praticamente, cabe 77 toneladas dentro dele. Acho que tinha uma foto dele pousado, não tinha? Então, eu recebi na época, em 96, quando estava pesquisando esse caso, eu recebi a fotografia, que é essa daqui, ó. Aqui, tem a foto dele pousado em Campinas. Esse aqui é o C-17, e o militar que está aqui, militar não, civil, né? Ele trabalhava na torre de controle. E foi informado para ele que esses americanos estavam chegando, ia pousar em Viracopos, e lá tinha 2 helicópteros da aeronáutica para levar os militares americanos para Varginha. Isso aqui é um livro que eu acabei fazendo, tem 402 páginas, é o volume 1, eu lancei agora dia 20 de janeiro. Sobre o ET de Varginha? Só sobre o ET de Varginha montando o quebra-cabeça. Que legal. E ele é todo ilustrado, ó. Tem muita foto, muita informação. A gente fala do envolvimento americano, do IPM, dos comboios que foram feitos para retirar as criaturas, tentativa de suborno, como tudo começou, né, com a Liliane, a Kátia Valkyria, lá no terreno baldio, que viram aquela criatura. Mas não foi só aquela, teve várias criaturas avistadas por diversas pessoas, inclusive criaturas peludas que tinham o olho vermelho também, só que era tudo coberto de pelo, e aqueles calombinhos na cabeça. Mas o que aconteceu para eles estarem ali naquele momento, em Varginha? A nave caiu? A nave foi abatida pelo NORAD com uma tecnologia que é aquela tecnologia de Guerra nas Estrelas. Já tinha em 96, só que só foi divulgada essa tecnologia ao mundo em 97. Tipo um laser? Tipo um laser. É um laser que é projetado do satélite e atingiu o objeto. Por quê? Porque o NORAD, ele monitora o mundo inteiro, inclusive o espaço aéreo do Brasil. E eles já vinham detectando, desde o princípio de janeiro de 96, do dia 13, objetos ali na região do sul de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. E aí, no dia 19 para 20, foi quando eles conseguiram atingir um desses objetos, entrar em contato com a Força Aérea Brasileira, e tem um telefone dedicado lá em Brasília, era o antigo CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, junto, esse telefone ele toca também no NORAD, e aí o NORAD falou, olha, abatemos o negócio, está caindo na latitude tal, longitude tal. Manda esse relato, ele fala isso? Na época nós ficamos sabendo, através de militares, que foi dessa forma. Entendi. Por isso que tem toda a logística por trás, né, da Força Aérea Brasileira com os americanos. Os comboios, o avião pousando. Já tinha os helicópteros lá, né, para levar essa galera. E, inclusive, esse cara aqui, ó, é um militar da FAB
que hoje ele já está reformado, e ele contou que houve, no dia 20, 21 e 22 de janeiro, operações de logísticas para levar, né, esses americanos para lá, para resgatarem a nave também que caiu em Eloy Mendes, na zona rural de Eloy Mendes. E com relação aos americanos, o que a gente tem hoje, que é importante, uma carta do Bill Clinton pedindo explicações para o líder do Congresso, que ele queria saber o que chegou da América aí, dentro de uma aeronave da USAF que pousou na Área 51, em Groom Lake. E foi e a carta dele é do dia 30 de janeiro. É muita coisa. E tem, por exemplo, a Leslie King, que é uma jornalista do Washington Post, e mais esse cara aqui que é de um podcast famoso nos Estados Unidos, o Joshua Reid. Esses dois, eles conhecem o piloto que transportou a nave e os seres do Brasil para os Estados Unidos. Eita! Entendeu? E eles já falaram isso em podcast e tal lá nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, pode ser que a qualquer momento a gente tenha alguma informação sobre o caso de Varginha, né? Porque tá liberando vários documentos. Está se liberando muita coisa. Tem prazo para essa liberação? Então, seria 25 anos, né? Porque foi classificado como ultra secreto. Só que o Exército Brasileiro, vendo que houve algumas petições de advogados brasileiros solicitando a liberação, a desclassificação dos documentos, eles usaram de um subterfúgio da lei. Tem um parágrafo lá que permite você reclassificar pela mesma quantidade de anos. Ou seja, aí o que o Exército fez? Classificou por mais 25 anos. Somente em 2046 é que a gente vai saber alguma coisa a respeito. Mas o povo americano, eles vão ter acesso a algumas coisas antes. Sim, é bem provável. E aí, sim. Nessas coisas podem ter relação Pode com o ser documento que tenha aqui do Brasil. algo, e sim, como já tem vazado alguns outros documentos, por exemplo, tem alguns documentos da embaixada que a gente conseguiu cópia, que fala de uma queda de um objeto voador não identificado entre Santa Catarina e Paraná em 1966. E esse documento norte-americano, ele fala que uma equipe da Força Aérea resgatou isso, levou para uma base lá em Curitiba. Aí de Curitiba seguiu para São José dos Campos, e de São José dos Campos foi para a NASA. Então tá tudo isso descrito nesse documento. Eu não sei se eu trouxe esse documento específico. Eu acho que esse daqui eu acabei não trazendo. E o que é intrigante, né? Porque deixa eu ver. Depois de todas essas coisas que vai mostrando que as coisas vão se interligando, você começa a pensar que eles realmente forçaram essa ideia de trazer um folclore, a lenda, transformar isso em lenda, para tentar abafar o caso, né? né? Ó, isso aqui é o acordo de cooperação, tá? Do projeto Blue Book. Eu peguei só essas duas folhinhas, mas fala aqui, ó, que foi recolhido, né, pelo Brazilian Air Force, Força Aérea e tal. E aqui, ó, cooperação com Brazilian Army e com Brazilian Air Force, ou seja, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira. Isso aqui é documento do projeto Blue Book. Agora, o telegrama da embaixada no Rio de Janeiro, a embaixada norte-americana no Rio de Janeiro, fala aqui a respeito do objeto que caiu, ó. Vamos ver aqui, ó. Subject, Unidentified Fragments, fragmentos não identificados do OVNI, né? Então, caiu entre Paraná e Santa Catarina, e foi recolhido, né? E foi levado para esse KINAI, em São José dos Campos, estado de São Paulo. Isso liberou nesses documentos agora? Isso liberou nos documentos norte-americanos. Do David... Não, isso aqui já faz um tempo. Né? Não, isso foi a liberado lei de liberdade de informação norte-americana. E ó, depois fala que foi para a NASA aqui, ó. NASA. Caramba. Sim, é verdade. De lá, ó, foi para os fragmentos e tal. E é estranho transformar o caso ET de Varginha em lenda, Pra porque análise, assim, ó. normalmente Esse as documento lendas... Para identificação e análise. E o legal é que esse documento aqui, ele tá público. Quem quiser ver, Esse é público. ele existe aqui, mesmo. Ó, 3 de junho de 1966. Então Embaixada existe do uma Rio de conexão, né? E o que eu achei Sim. legal é que a Terra tem um sistema de defesa planetário.
O laser acertou a nave, né? Mas eu já vi vários Nos satélites. vídeos. Então, Eu já vi vários assim, vídeos de militares falando disso. Então, Existe realmente satélites Esse prontos pra laser, atacar. ele é concussivo ou ele desliga, tipo, a tecnologia que tá ali em cima? Ou ele dá, tipo, Não, ele chega destruindo? Ele chegou a destruir porque o objeto que caiu lá em Varginha, ele soltava fumaça e tinha umas partes que ficou meio que balançando. Isso segundo as descrições de um casal de ruralistas lá chamado Eurico de Freitas e Oralina de Freitas. Eles estavam na fazenda, escutaram o gado correndo de um lado para o outro, pensaram que era algum bicho, alguma coisa. Quando ela saiu para olhar na janela, viu aquele objeto perdendo altitude, caindo e saindo muita fumaça. Aí ela chamou o marido, a Oralina chamou Eurico, e eles passaram a observar aquilo, o objeto depois caiu mais para frente. Como tinha esse buraco, nós, assim, aí é uma conjectura. Acreditamos que alguns seres que estavam lá dentro começaram a pular e se refugiaram numa mata que ficava no Jardim Andere. E foi ali que se concentrou a maioria das capturas dessas criaturas, né? Sendo feita a primeira captura pelo Corpo de Bombeiros, depois 2 capturas pelo Exército Brasileiro. Foi aí que alguém a ESA. morreu, né? Não, aí foi a da noite. À noite, no dia 20, teve um atropelamento de uma dessas criaturas por um carro civil, onde estavam 2 integrantes da P2, da inteligência da Polícia Militar Mineira, que era o Eric Lopes, que estava dirigindo, hoje cabo Eric Lopes, e o soldado Marco Elixerese, que é o que veio a falecer. Porque quando ele pegou a criatura, né, atropelaram e tal, ele saiu para pegar a criatura ainda tentou fugir por uma espécie de uma construção, porque o bairro estava todo em construção ali, então tinha bloco, tinha essas coisas assim de construção. E aí ele pegou essa criatura, colocou no banco de trás e falou pro companheiro dele tocar pro pronto-socorro do hospital regional que ficava na região central ali. Aí chegando lá, o médico de plantão não quis atender, mas falou, ó, vai pelo outro lado que já tem uma ala isolada, porque já chegou um negocinho desse aí. E lá o pessoal já dá o tratamento que tem que dar, né, pra criatura. E aí foi feito disso, ele deu a volta, e o que aconteceu? A gente não sabe se foi nesse momento ou antes, quando ele pegou a criatura, ou quando estava no carro, que ele sofreu um arranhão embaixo da axila, rasgou até a camisa dele, e depois de um tempo, depois de alguma semana, aquilo foi virando ali uma espécie de um furúnculo, de um cabelinho encravado. O médico da corporação da polícia tentou tratar como um cabelinho encravado, mas o negócio acabou piorando, ele começou a ficar com febre e tal. E foi pro pronto-socorro do Hospital Bom Pastor, e lá ele entrou e não saiu mais com vida. Ele morreu de uma infecção generalizada. Eu conversei com um legista, que é o Dr. Janini, que fez toda a autópsia do Marco Elixerese, e ele me falou assim, olha, em dezenas de anos de profissão eu nunca vi uma superbactéria como essa. Ele não pode afirmar que é algo extraterrestre, mas também ele não pode descartar que não esteja relacionado ao fato dele ter falado também que capturou, né, essa criatura. Ele chegou a falar para o pai, para a irmã, que era a Marta Xerese lá, que isso ia dar muito pano para manga, que era um assunto complicado, né? Sempre quando aparecia alguma coisa na televisão, ele ia lá e desligava a televisão, né? Até que aconteceu o óbito dele, né? Ele morreu com essa infecção de uma bactéria, que eu tenho os laudos tal, e o pessoal que entende dessa bactéria disse assim, olha, é uma bactéria que ela não ataca o humano, é muito difícil acontecer algum tipo de infestação em humanos. Ela geralmente é uma bactéria que dá em animais. Então tem isso também. Tem uma série de detalhes. E então o caso Varginha, ele foi assim um arquivo X. Os ufólogos na época e algumas pessoas envolvidas receberam ameaça de morte, ligação, telefone grampeado. A mãe das meninas e as 2 meninas receberam uma tentativa de suborno para desmentir o fato, iam dar dinheiro para ela, mas elas não aceitaram
esse tipo de situação. E a famosa fita? O que é a fita? Tu já teve acesso a ela? Eu não vi até hoje essa fita e ela existe. Algumas fitas foram feitas por militares e outras fitas por civis. Mas No essa caso, os fita, ela médicos. filma a nave caindo ali ou filma Não, as criaturas? filmou a criatura no hospital, filmou a criatura dentro da ESA, né? Filmou a criatura em perseguição e na captura, né? Na captura na mata que tinha ali no Jardim André, naquela redondeza ali. Houve algumas outras patrulhas que foram feitas posteriormente, porque esses seres ficaram na região de janeiro até junho de Caramba, 96. ficou bastante. Então, teve avistamentos posteriores. Tem o do zoológico, que foi a dona Terezinha Galo Klepf, que foi em abril. Tem o Wildo, que viu em maio essa criatura. Em junho, o Luciano de Passos entrou em luta corporal com uma dessas Nossa. criaturas. Saiu. Não fecha com o ET. Foi o um Eric. fight. Foi um fight. O que eu acho intrigante é que realmente, assim, normalmente as lendas, os folclores, eles vêm de décadas e décadas de, o vô contava não sei o quê, e é uma coisa que perdura por muito tempo. Sim. O ET de Varginha é uma coisa de um acontecimento de um curto período de tempo e que ou é um surto coletivo que aconteceu ali, ou tipo assim, ou todo mundo resolveu pirar numa única data, todo mundo ali, Eles combinaram. e transformou isso em lenda, ou fizeram um puta num teatro incrível. O negócio Ou é que realmente tem coisa aí, envolveu o não, exército né? americano. Hoje nós temos 150 testemunhas que lá. participaram direto e indiretamente, testemunhas civis e militares. Ó, esse aqui é o cara que entrou em luta corporal, eles falaram que foi um lobisomem, porque era uma das criaturas peludas, né? Aham. E saiu no jornal na época, tal. Eram criaturas assim, ó, que ficavam no Rio Verde. Tem cartas que militares escreveram descrevendo a criatura, essas patrulhas que foram feitas em julho Isso que é bizarro, de cara. 96. Existe também outras pessoas que viram, né, essas outras criaturas. Então, assim, tem vídeo, tem foto que está na mão É muita de informação delegado. solta que se cruza, né? Isso. E, assim, faltam muitas peças do quebra-cabeça ainda, mas já tem muita coisa. Eu cheguei a fazer, inclusive, um cronograma dos avistamentos. Um cronograma aqui dos avistamentos a partir do dia 13 até 28 de junho. Então, tem Legal. inúmeros casos aqui que foram ocorrendo ali em Minas Gerais, né? Então, com o depoimento Esse das livro tá à pessoas. venda ainda, né? Tá à venda, tá acabando. Tem 49 edições no lá. meu site. Eita. Loja do Edson Boaventura. Entra lá e compra, porque eu vou ter que fazer a terceira edição. Show de bola. Né, eu fiz a primeira edição, esgotou. Fiz Legal. a segunda, já tá esgotando. E eu vou ter que fazer a terceira edição. Esse é o volume 1, com 402 páginas do caso Varginha. No final desse ano, lá para agosto, setembro, eu vou lançar o volume 2. Tem mais coisa ainda pra Com falar. mais coisa inédita Que legal. sobre esse incrível caso Varginha, né? Então tem os documentos aqui, ó, a gente coloca no final os exames dos animais, o que deu nas necrópsias, os BOs que foram feitas do ataque da criatura, Sim. a luta corporal lá que teve, tem alguns outros desenhos, né? Os de livrinhos que eu tinha era descrições. tipo assim, eles eram marronzinho com olhão vermelho e tinha as 3 arestinhas assim. Então, tem muita informação aqui, envolvimento militar, o grupo do 7, o que foi o grupo do 7, a gente especifica isso, né? Aqui, ó, grupo do 7 chegou primeiro na cidade, então a gente colocou de uma forma fácil, mas bem detalhista, né, muitos pontos a respeito do caso do ET de Varginha. O governo americano liberou alguns documentos já do caso de Varginha, da interferência deles? Não. Ainda não. Ainda né? não. Mas Ainda teve não, uma porque coisa. tá muito recente, né? Teve uma coisa que ele passou que agora clareou um pouco minha mente, que é o seguinte. A gente sempre, uma das desculpas que a gente via, né, era as pessoas falando, mas os aliens, para eles chegarem aqui na Terra, a nave tem uma tecnologia muito superior à tecnologia humana. Elas não seriam abatidas, com um míssil, com um tiro, porque eles... Esse é o questionamento né? de algumas pessoas. Então, sim. a nave vem lá ela viaja o universo todo, então a tecnologia que é muito superior. Seria quase impossível a tecnologia humana que a gente conhece abater uma nave. Mas aí ele trouxe aqui que tem um sistema de defesa na Terra
que é através de laser, é uma outra E tecnologia. aí que né? foi criado por onde? Engenharia reversa. Então, é Então, a própria tecnologia dia deles deles- ferindo eles. Então, é uma tecnologia superior e também tem toda essa conexão do exército americano com o exército brasileiro, com de outros países. Então, tem alguma coisa que dá pra pelo menos é muitos abater as indícios, naves. né? É meio bizarro. Então, Ó, assim, isso pra mim pelo menos se torna Gente, mais só antes de continuar a possível. trocar